Freios de performance. Tudo que você tem curiosidade de saber para o seu projeto, nós vamos tirar todas essas suas dúvidas hoje aqui. Fique conosco. E roda a vinheta. Bem-vindo ao canal GP Parts, eu sou o Gustavo e hoje vamos tirar todas as dúvidas sobre freios. Mas antes de tudo, deixa o like. Bom, os freios foram criados há muito tempo atrás, 1890, por Frederick Lanchester, na Inglaterra, obviamente, e ele foi também o criador da pinça de freio. Então, o cara era realmente um gênio. Bom, os freios de carro, eles se resumem em 5 categorias, eu dividiria eles. A primeira categoria é o freio de entrada, o freio OEM, o freio que tem no seu carro quando você compra na concessionária. Esse freio, como funciona ele? A fábrica faz o projeto do carro, manda para uma empresa especialista em freio, que através do projeto de engenharia do carro, onde peso e potência, eles dimensionam o disco, pastilha e pinça que vai utilizar nesse carro. Por esse motivo, que quando você prepara o seu carro e ele sai de 200 para 400 cavalos, o freio original nunca vai ser suficiente. Não é que ele é subdimensionado, ele é um freio feito para 200 cavalos e não para aguentar 300 e 400. Por quê? Porque a fábrica faz esse freio no limite já para sair. Assim ela tem uma economia de custo, onde os discos são discos mais simples, pastilhas de compostos mais simples, e faz com que também esse conjunto tenha uma durabilidade maior para você que comprou o carro poder não precisar trocar o freio a cada 6 meses. Bom, já que esse freio que vem OEM no seu carro não tem a característica de performance, em 1960 foi desenvolvido os freios drilled ou perfurados, que são estes daqui da Brembo. Estes freios, o freio perfurado, esses furos, eles têm a seguinte característica: em rotação, ele faz com que esse furo ele chupe o pó da pastilha para dentro, deixando que a pastilha e o disco tenham uma área de contato sempre limpa, né? Só que tem outro ponto, ele é muito eficiente para chuva também, porque a água não fica em contato com os dois, e ele é um ótimo sistema de ventilação para resfriamento do seu freio. Mas tem um porém nesses discos perfurados. Quando a fábrica produz um disco perfurado, ela estuda toda a parte engenharia de resistência do material, onde é empregado mais carbono no aço. Para quê? Para que mesmo você retirando massa, efetuando os furos, você não enfraqueça o material. Esse é o problema de quando você pega um disco sólido e vai fazer os furos sozinhos ou mandar em algum lugar perfurar. Esse disco que vem de fábrica, sólido, ele não é apropriado para ser furado, porque ele, na característica dele, a massa dele é integral, ou seja, não está calculado ele perder massa, e então vai fazer o quê? Com o tempo e o uso, já que você está fazendo esse disco perfurado, porque eu aposto que você gosta de acelerar, você vai frear e esse disco vai esquentar. Com o aumento de temperatura, vai ocorrer rachadura entre os furos. Nos discos que já são feitos de fábrica, que tem esses furos, essas microfissuras entre um furo e outro não comprometem a vida do disco. Agora, já num um disco sólido que você perfurou, fatalmente esse furo vai atravessar a parede e vai rachar o teu disco. Por isso que quando for optar por um disco perfurado, sempre procure um disco que saia, um disco original de algum fabricante de performance que já fabrique o disco perfurado, não faça você mesmo. Bom, seguindo a evolução dos freios, em 1967 foi patenteado o freio eslotado, né? Então é um freio de competição, muito utilizado em todas as categorias e nos carros de rua. Esse slot faz a mesma função do furo, ou seja, ele limpa a área de contato da pastilha, tirando o pó e os gases, fazendo que você tenha uma melhor performance na área de contato entre o disco e a pastilha. A grande vantagem desse disco é pelo fato dele ser sólido, né? Ele não ter essas micro rachaduras que eu falei que ocorrem no disco perfurado. Com isso, você tem uma vida útil dele em pista ou na rua
maior que o disco perfurado. E até hoje ele é utilizado em diversas categorias do automobilismo. Então, em um projeto de pista, o mais recomendado seria você optar pelo disco slotado. Em 1980, foi desenvolvido pela indústria aeroespacial os freios carbocerâmicos. E carbocerâmico não é carbono, carbono não é carbocerâmico. Eu vou tirar as dúvidas nesse vídeo. Bom, o freio carbocerâmico, ele é um freio que é feito com carbono, com pó de vários tipos de resina, sílica e outros materiais. Para quê? É um freio que preza pelo baixo peso, ele preza pela eficiência térmica do freio e também pela longevidade. É um freio que pode durar 200 mil quilômetros em um carro de rua. A grande diferença dele para o freio de carbono é que ele funciona muito bem a frio. Com a adição de alguns materiais, como as resinas, faz com que ele já tenha eficiência em baixas temperaturas. Por isso é um freio tão difundido nos carros superesportivos. O processo de fabricação dele é bem complexo, leva até 20 dias, por isso ele é tão caro. Com isso, você só vai encontrar esses freios em veículos como Porsche, Ferrari, Lamborghini, McLaren. São freios extremamente caros, então qual que é uma dica para você? Você que está comprando um Porsche, que tem a opção de ter ou não carbocerâmico, vamos lá, tem o pró e o contra. O pró, você vai ter um freio com uma capacidade térmica muito boa, você vai ter um peso muito menor de massa rotante no teu carro, então isso vai ajudar na performance. Mas em contrapartida, esse disco ele tem uma característica que pouca gente sabe. Com o tempo e altas temperaturas, se você usar muito em track day, faz com que esse disco ele sofra uma osteoporose interna. Então ele vai sofrendo a perda de massa do carbono internamente, o disco vai ficando mais leve e a parte externa do disco permanece igual. Então você, vendo de fora, você não vai conseguir verificar que está ocorrendo essa osteoporose. Consequentemente, cada vez que você andar e sofrer essa osteoporose, a perda de massa interna no disco, ele vai aquecer mais rápido e vai perder mais massa interna. Teve um caso de uma Ferrari no campeonato Challenger na Europa, que o disco chegou a explodir. E aí eles pegaram e tiveram que tirar os discos e voltar o disco de aço, né? O disco slotado. Aí você pergunta, tá, mas e o disco slotado freia tão bem quanto um carbocerâmico? Sim. Falando em tamanhos grandes, disco de 355, 365, 385, 390 milímetros, um disco de aço freia tão bem quanto um carbocerâmico. A diferença é o peso. Agora, a outra diferença é a seguinte: na hora de você trocar um disco slotado de um kit da Brembo, por exemplo, você vai gastar aí seus 4, 5 mil reais em uma pista de freio. Já o disco carbocerâmico, você não vai deixar menos de 80 a 100 mil reais na concessionária. É isso que você tem que avaliar na hora de você estiver fazendo ali a montagem do seu carro. Ah, tem opção de carbocerâmico ou não? Você vai usar muito em pista? Não recomendo carbocerâmico. Iria para o aço, que vai te dar a mesma eficiência custando menos. Agora, se o teu uso do carro for para o dia a dia, o uso normal, o carbocerâmico é infalível, porque ele dura 200, 300 mil quilômetros. Você vai ter um disco ali de alta performance com baixo peso. Bom, chegamos então no famoso freio de carbono, né? Utilizado na Fórmula 1, em diversas categorias de esporte protótipo, Le Mans, MotoGP. Esse freio foi desenvolvido na década de 60 para o uso no Concorde. Como todo mundo sabe, um avião supersônico que gastava uma quantidade enorme de combustível e precisava de freios o que fosse mais leve, né, na construção do avião. E esse desenvolvimento em parceria com a Dunlop. Então, esse freio foi desenvolvido, o Concorde tinha que parar um peso de 185 toneladas a mais de 300 por hora, então precisava de um freio. Para vocês terem uma ideia, nesse projeto do Concorde, só de colocar os discos de carbono foi retirado do avião 600 quilos de peso. Então é impressionante, né? Como o freio de carbono ele é leve, né? E na Fórmula 1 ele foi iniciado em 1975
na equipe Brabham, pelo Gordon Murray. Ele tentou, na época não era o próprio disco de carbono, na pista do disco de ferro, de aço, ele pôr uma faixa de carbono, mas o disco superaqueceu e superaqueceu o fluido de freio e até houve um acidente com o José Carlos Paty numa corrida na Áustria. E aí foi abolido. Anos mais tarde, depois de vários desenvolvimentos, ele retornou à Fórmula 1, também nas mãos do Gordon Murray, para a Brabham BT49 do Nelson Piquet, que inclusive depois se sagrou campeão mundial em 83. Outra curiosidade é que nos discos de carbono, os discos e as pastilhas, eles sempre formam como se fosse um casal, ou seja, um conjunto, você não separa eles, não tem como você gastar o disco e não gastar a pastilha. Quando você consome ao desgaste do disco, consequentemente ao desgaste da pastilha. Então a troca é sempre disco e pastilha, por isso que torna o custo desse material na Fórmula 1 tão caro. Outro ponto interessante é o desenvolvimento da ventilação desses discos de carbono. Esse aqui é um modelo mais antigo, a ventilação é bem padrão. A Brembo já desenvolveu, nos discos mais modernos, são milhares de furos aqui e são feitos à mão. Então você imagina o custo disso que tem para fazer unidade por unidade, mas isso é o que a Fórmula 1 pede, tecnologia e eficiência. Outro ponto bem interessante, porque esse disco foi tão difundido na Fórmula 1, é porque até pouco tempo atrás os carros de Fórmula 1 usavam aro 13. E com o aro 13 você tem um espaço reduzido de disco. Então os discos de Fórmula 1 chegavam a medir 278 a 284 milímetros. Com isso, a eficiência do disco de carbono era brutalmente superior ao disco de aço. Bom, agora falando um pouco de pinça de freio, né? A famosa pinça Brembo. Bom, a pinça de freio, ela tem diversos tamanhos e diversas funções, né? A pinça começa com uma pinça de um pistão. Essa é a pinça mais simples que tem. É um êmbolo, né? O pistão que ele puxa a outra parte da pinça e faz com que as duas pastilhas façam a frição ao disco, né? Essa é a pinça mais comum em carros populares no freio traseiro, pelo motivo de ter baixo custo e o carro, como é um carro popular onde não tem muita potência e geralmente é um carro de peso mais leve, esse freio se torna eficiente. Agora passando para a pinça de 2 pistões, são pinças extremamente populares, né? Porque são empregadas em categorias de turismo como freio traseiro. Em alguns carros antigos era a pinça usada no freio dianteiro. Nos carros mais esportivos, no freio traseiro, usa a pinça de 2 pistões. Geralmente são pinças onde os 2 pistões têm o mesmo diâmetro e fazem a mesma eficiência de frenagem. Agora, pinça de 4 pistões. As pinças de 4 pistões são as mais populares. Diversas categorias do mundo e carros de rua utilizam essas pinças. Todos os esportivos médios utilizam pinça de 4 pistões. Geralmente, a pinça de 4 pistões, ela tem diferença do diâmetro do pistão de cima para o pistão de baixo. Se você for pensar na rotação da roda, do disco, o que acontece? Os pistões superiores são menores que os inferiores, para que entre uma força de frenagem a força aumenta. Com isso, você tem uma modulação do freio do seu carro, fazendo com que ele freie melhor e mais estável. Bom, agora a pinça de 6 pistões, exatamente esse modelo que eu estou aqui em mãos. Ele foi desenvolvido para carros de maior performance, onde os discos são maiores, consequentemente, você precisa de um sistema de freio mais robusto. Com isso, as pastilhas que vão nesse carro são grandes. Para que haja uma modulação perfeita na frenagem do carro, você distribui em 3 pistões de cada lado, que faz com que, ao momento que você pise no freio, os 3 pistões empurrem a pastilha de forma igual contra o disco, fazendo que a frenagem se torne modular e progressiva. Com isso, a eficiência é total. E por último, temos os freios de 8 pistões. Esses freios, antigamente, eram usados em alguns carros de competição,
não são mais, porque eles são muito grandes. Hoje em dia, você vai achar esses freios de 8 pistões empregados em SUVs, porque são carros muito grandes com discos enormes. Estamos falando em disco aí de 405, 420 milímetros. São discos absurdamente grandes. E aí, nesse disco, há duas opções de pastilha que eles utilizam. Temos as pinças de 8 pistões que utilizam uma pastilha de cada lado, são pastilhas bem grandes. Algumas pinças, eles utilizam um sistema de 2 pastilhas de cada lado. Então você numa pinça tem 4 pastilhas, são pastilhas menores, onde você consegue distribuir a temperatura fazendo uma dissipação melhor do calor. Não menos importante, vamos falar das pastilhas de freio, né? As pastilhas de freio, você às vezes fica perguntando, mas meu carro tem essa pastilha, aquela pastilha com cerâmica, sem cerâmica. Na realidade, a gente tem as pastilhas divididas em 3 categorias. Temos as pastilhas OEM, que são as pastilhas que são as originais que vêm no seu carro, ou pastilhas de reposição. As fábricas tentam manter o composto parecido com o que já vem no seu carro ou um pouco melhor, mas a característica dela é a longevidade, não fazer ruído, soltar pouco pó, não é performance. Quando a gente fala de performance, o primeiro passo seriam as pastilhas da Brembo HP 2000. São pastilhas para uso misto. Ela tanto pode ser usada para um track day como ser utilizada na rua. São pastilhas que têm um coeficiente de atrito maior e um coeficiente de temperatura muito maior do que a pastilha que você vem no seu carro de rua. Mas é uma pastilha indicada para uso severo em track day? Não, o uso severo em track day a gente já está falando de outro tipo de pastilha, que a GP Parts também vende, que é a pastilha Pagide. É uma marca alemã, extremamente renomada. Essa aqui, inclusive amarela, a Pagide tem diversos compostos, né? Esse amarelo é o composto de Endurance. Então é muito interessante porque essa pastilha ela tem centenas de parafusos para que a massa da pastilha fique fixa até o último milímetro dela. E esses parafusos, eles são mais moles do que a massa da pastilha. Então, conforme você vai gastando a pastilha, o parafuso vai sendo consumido junto. Essa pastilha tem coeficiente de atrito enorme, é praticamente 4 vezes a sua original de rua. Coeficiente de temperatura até 750, 850 graus. Então, realmente é uma pastilha que tem uma performance incrível em pista. E um ponto interessante, se ela freia muito, ela acaba rápido. Não, ela é uma pastilha para endurance. Tem outros tipos de compostos que são para corridas menores, tudo, mas o que a gente mais vende é esse composto para endurance. Por quê? Porque a longevidade da pastilha é enorme. O outro ponto interessante é que se você for pensar numa corrida de endurance, pensa no pit stop. O que é mais rápido trocar, o disco ou a pastilha? Logicamente a pastilha. Então se a pastilha consumir muito o seu disco, não é uma vantagem, é uma desvantagem porque no pit stop você é obrigado a trocar o disco. Então é uma pastilha que além de te oferecer alta capacidade térmica e alta capacidade de frenagem, ela tem um baixo desgaste tanto da pastilha quanto do seu disco. Seguindo no projeto do seu freio, tem mais 2 itens que são importantes que não podemos esquecer. Um deles é o mangote de freio, tão famoso Aerokeep. Então, qual é a função, né? Para que serve? Por que falam tanto para você? Pô, troca o Aerokeep que vai melhorar. A mangueira de freio do seu carro, geralmente, ela é de borracha. E quando você anda mais rápido e eleva a temperatura, o fluido chega quase a ponto de ebulição. Com isso, ele faz que essa mangueira ela amoleça. E aí, a hora que você pisa no freio e o freio tem o cilindro mestre, onde está o fluido, que ele joga esse fluido para a pinça, que entra neste furo aqui, e ele distribui e faz com que a pinça, os pistões saiam, né, e pressionem a pastilha contra o disco. Quando você faz isso e o teu freio, a mangueira do teu freio é de borracha, e ela está em alta temperatura, ela dilata. Com essa dilatação, o seu pedal baixa, mas você não tem a percepção da pressão, que a pressão do freio está aumentando, somente que o freio está baixando.
Esse é o famoso freio borrachudo. Por quê? Porque a temperatura do fluido está muito grande, faz com que a tua mangueira de freio dilate e ela não tenha pressão suficiente para jogar esse fluido na pinça da forma que você deseja. Com isso, hoje em dia tem as mangueiras de freio, como a Aerokeep, que é uma marca, é de malha de aço trançado, a mangueira é de borracha com teflon interno, faz com que não haja essa dilatação. Então, 100% da força, da pressão empregada no pedal do freio, ela vai ser distribuída nas pinças, consequentemente, na sua frenagem. Por isso é tão importante colocar um mangote de freio no seu carro com malha de aço. Vai melhorar a sua sensibilidade, a sua performance e a sua segurança. E agora, para terminar, vamos falar do fluido de freio, né? Todo mundo pergunta: mas o meu fluido é DOT. DOT 4, DOT 5. O que é DOT? DOT é Department of Transit, ou seja, é como se fosse um Inmetro dos Estados Unidos que homologou uma característica para o fluido e foi colocando 4, 5, 3, 4, 5. Então, não se apegue muito ao DOT do seu fluido. Por quê? Porque para o DOT ser maior, às vezes são características que não são de performance. Por exemplo, o freio é DOT 5, quando você vai olhar é porque ele não congela a menos 60, entendeu? Só que a gente não mora na Sibéria, então você não tem esse problema aqui no Brasil. Então quando você for olhar o seu fluido de freio, você tem que principalmente olhar a característica de temperatura. Não se apegue tanto ao DOT 4, DOT 5. Por quê? Porque alguns fluidos, por exemplo, tem um fluido da Brembo, o HTC64T, ele é DOT 4. Então quem olha fala assim, pô, mas já tem fluido DOT 5. Só que esse freio, esse fluido da Brembo, ele tem baixíssima compressibilidade, ou seja, você pode fazer a pressão que você quiser no pistão, que ele, mesmo em grande temperatura, ele não comprime como os outros, fazendo com que a sua sensibilidade de frenagem seja muito melhor. Agora, qual é o ponto negativo dele? Ele é um fluido que não tem a característica hidrofóbica, ou seja, ele não repele água. Então, com o uso, o aumento e a temperatura baixando, ele acumula água dentro. Então, faz com que você tenha que trocar ele mais vezes, mais frequentemente. Mas, quem anda em pista, geralmente depois de um track day ou 2, a recomendação é sempre trocar o fluido de freio. Já para os fluidos de carro de rua comum, aí você sim pode pensar num DOT 5. Por que ele é importante? Porque ele vai poder te dar uma longevidade aí de 40, 50 mil quilômetros, ele não tem problema de absorver água, então é um fluido ideal para o dia a dia. Agora, quando você está procurando um fluido específico para a pista, não se prenda ao DOT. Olhe a temperatura de ebulição. E também a Brembo desenvolve os kits GT, né? Que já são completos, ou seja, quando você adquire um kit desse conosco aqui na GP Parts, o kit da Brembo já vem o disco, a pinça, pastilha e também o mangote de freio. Tudo para instalação plug and play no seu carro. O freio é específico para o seu carro. Então, mas o freio do Porsche serve no Golf? Não, não serve. O do Porsche é do Porsche, o do Golf é do Golf. Mas se você pensa, às vezes, num upgrade de performance e teu carro precisa de um upgrade de pinça junto, a melhor opção que você tem de segurança e performance é o kit da Brembo. Gostaram do conteúdo? Então, tudo isso aqui você encontra no site da GP Parts. Nós estamos aqui prontos para montar o seu projeto de freio, para tirar todas as suas dúvidas. E se você é novo aqui no canal, se inscreva e se você gostou do conteúdo, deixa o like.